Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Alexandre Garzelli, ele que é autor da Madras Editora também, ele que é mestre místico, estudioso, palestrante, sabe tudo sobre as escolas iniciáticas e hoje ele vai dar uma super vivência pra gente aqui, uma aula sobre monges e guerreiros, os guardiões dos segredos. Vamos aí dar boas-vindas ao querido Alexandre Garzelli sobre esse tema fascinante. E amanhã quero convidar a todos, eu estou aqui às 5 horas com o professor Sérgio Hornick, que faz o trabalho da radiestesia na Pax. Ele esteve com o pessoal dele lá de Piracicaba semana passada com a gente. E aí, Ale, Olá, bem-vindo! Carmen, tudo bem? Como é que Tudo estamos? A ótimo, altura tá boa? Tá tudo tá legal? excelente, Então tá super bom. bom. Boa E tarde para você, tudo bem você. aí? Graças a Deus, tudo bem. Aquela Então boa tá. tarde para os amigos e amigas da família Pax Universal. E estamos aqui, mais uma segunda-feira, mais um início de semana. E como é bom a gente começar a semana com esses temas inspirados, que a gente já pega força aí para a semana inteira. É sempre um prazer, uma alegria fazer essa live contigo às 17 horas. Ah, e a gente adora te ouvir. Eu aprendo muito, eu já estou pronta aqui para escrever tudo, né? Maravilha. Porque adoro aprender. Já vou te dar a E é dica. muito Vai, legal. vai ligando aí o iArcanum, que hoje você vai precisar. Ah, já estou. É, ele está desligado. Eu vou ligar mesmo. Eu já tinha E esquecido. Hoje cedo, 6h30 da manhã, o Alexandre já me mandou os símbolos que ele vai estar abordando agora, que é para passar o dia comigo, os símbolos, que é para já ir energizando e absorvendo a frequência. Adoro, é muito legal isso. com Então, vamos lá. certeza. Então, hoje a gente vai conversar aqui Ah, sobre um tema que não é um tema usual, não é um tema que todo mundo fala, raramente a gente ouve falar desse tema. Nós vamos falar sobre monges e guerreiros, os guardiões dos segredos, né? uhum. O termo correto seria monges guerreiros, né? Monges barras guerreiros. E vamos explicar o que são monges guerreiros. Pois é, eu já ia te perguntar, porque quando você fala É, guerreiro, você pensa em guerra, né? isso, justamente. Quando a gente fala o termo monge guerreiro, a gente vai retornar lá para a época das Cruzadas, por Uhum, volta do ano de 1096, quando o Papa Urbano II ele conclama a Europa inteira para tomar a cruz, marchar em direção a Jerusalém e libertar a Terra Santa do que o Papa Urbano II, na época, ele chamava de infiéis. Então, marchem para Jerusalém, libertem a Terra Santa lá dos infiéis. E com isso é constituído o chamado Exército Cruzado. Todo mundo já viu algum filme sobre as uhum. cruzadas, onde aparecem aqueles soldados com cruzes no peito, combatendo lá em Jerusalém. Agora, quando nós falamos em cruzados, nós temos um problema muito sério, porque quando o Urbano II, o Papa, fez este chamado, quem atendeu o chamado para ir rumo a Jerusalém? Perguntando melhor, o que constituía o exército cruzado? A gente sabe hoje em dia que os cruzados eles foram um grupo extremamente complicado, porque esse grupo ele era formado por pessoas que na Europa haviam roubado, haviam violentado, haviam pilhado e estavam presos, né? Então já Uhum. tinha até decretado a morte de alguns e aí oferecem essa opção. Ó, se você tomar a cruz, for lá combater, todos os teus pecados estarão perdoados. Então, o exército cruzado, ele era formado por um tipo de pessoa de não muito boa índole. Uhum. Agora, a questão é que esses cruzados, eles foram combater em um lugar muito especial, que é Jerusalém. É especial até hoje. A gente sabe que lá se encontram
três grandes religiões: o Sim. judaísmo, o islamismo e o cristianismo. É. Só que Jerusalém não é uma terra que a gente pode ver apenas da superfície para cima. Nós temos que olhar Jerusalém da superfície para baixo, porque, para quem não sabe, os subterrâneos de Jerusalém, eles são uma rede de túneis, uma rede de galerias subterrâneas que as pessoas não têm ideia o que tem lá embaixo. E isso desde aquela época antiga. Entendi. Quando os cruzados chegaram em Jerusalém, começou a haver um receio de que esses cruzados, porque a gente não digamos, nem exagero dizer que eles se comportavam como bárbaros. Por Sim. exemplo, quando eles tomam Jerusalém no ano de 1099, quando cai a muralha e os cruzados conseguem entrar, o massacre que eles fizeram nesse dia, a gente raramente viu na história um massacre na dimensão que teve o dia da tomada de Jerusalém. Então, com esse tipo de gente lá, começa a surgir a preocupação. Vai que por acidente, não porque eles tivessem habilidade para isso, porque não teriam mesmo, mas vai que por acidente algum destes cruzados descobre o que não deveria ser descoberto nos subterrâneos de Jerusalém. Então, esta preocupação, ela vai originar o advento de algo que até então não se tinha visto na Europa. Que, como você falou, Carmen, na Europa, a gente via os guerreiros. Então, Sim. na Idade Média e até antes da Idade Média, muitos conflitos entre senhores feudais, senhores de terra. Então, era uma situação marcial, guerreira, bélica mesmo. Mas aí surge na Cruzada a constituição das chamadas ordens monásticas de cavalaria. E Uhum. estas ordens monásticas de cavalaria, qual era a diferença? Quem ingressava numa ordem dessa não iria apenas aprender a manusear uma espada, não ia apenas Uhum. aprender a combater montado em um cavalo. Eles iriam seguir regras de ordens religiosas. Então, eles iriam seguir, por exemplo, regra da ordem beneditina, regra de Santo Agostinho, enfim. Então, por isso, há a constituição do monge guerreiro. Ou seja, Uhum. você é um guerreiro, mas você precisa seguir uma regra. Você precisa seguir, em latim, a palavra regra se fala ordo. Você precisa seguir uma regra, você tem uma ordem, você tem uma disciplina. Você não pode simplesmente atacar quando lhe convém ou quando alguém lhe comanda. Não, você vai seguir uma regra, você vai ser disciplinado, você vai ter que fazer as suas orações diárias, você vai ter que se dedicar a servir o próximo, não combater com o próximo, você vai ter que se dedicar a este serviço ao próximo que você vai encontrar em todas as ordens de monges guerreiros. E aí vamos Uhum. comentar quem eram estes monges guerreiros. Bom, é muito famosa a Ordem dos Templários. Sim. Mas, para quem não sabe, os Templários, eles foram uma das últimas ordens que ingressou nas cruzadas. Antes deles, já haviam outras ordens de monges guerreiros. Então, fica fácil entender a diferença, Carmen. Qual é a diferença entre os cruzados e os monges guerreiros? A diferença é uma só. Os cruzados, eles não têm uma regra, eles não têm uma ordem. Ainda que eles trabalhem sobre um comando, só que quem comanda eles é tão bárbaro quanto os próprios cruzados. Então, pode-se dizer que é um desastre. Já os monges guerreiros são ordenados, têm uma regra, têm uma disciplina. Então, aí para diferenciar, né? Cruzado é uma coisa, Tá. cavaleiros, monges guerreiros, que eu vou falar agora, é algo que não tem nada a ver com cruzado. Então, aí já para Tá. fazer a diferença, né? E a primeira grande ordem de monges guerreiros, que essa ordem, inclusive,
ela existe até hoje no mundo, e hoje no mundo ela existe na sua forma de serviço ao Vaticano, e também ela existe dentro da ordem maçônica, que é a famosa Ordem de Malta. Mas, isso, ó, olha, interessante, a gente vai falar justamente disso, ainda bem que a Carmen mostrou. O primeiro nome dessa ordem foi a Ordem dos Cavaleiros do Hospital de São João de Jerusalém. Ordem dos Cavaleiros do Hospital de São João de Jerusalém. Que é uma ordem, Carmen, muito interessante, por quê? Porque essa ordem, ela existia antes do início das cruzadas. Então, existia já na Europa antes de 1096. E essa ordem, aqueles que integravam, eles tinham a regra monástica, eles tinham a disciplina militar, mas a maioria eram médicos. Médicos. Então, eles sabiam como tratar doentes, sabiam como curar, conheciam terapias, e eles estabeleceram, nas rotas que chegavam a Jerusalém, pequenas casas hospitalares. E aí, o que vai acontecer? Antes de 1096, quando Urbano II, o Papa, conclama, né, lá a cruzada, as pessoas a lutarem na cruzada, até que se conseguia viver em Jerusalém numa relativa paz. Então você tinha lá judeus, você tinha sarracenos, você tinha muçulmanos e você tinha os cristãos também. Quando o Papa Urbano ele conclama a Europa para ir, né, retomar Jerusalém, qual foi o resultado disso? O que aconteceu? O mundo islâmico, os sarracenos, lá os muçulmanos, que estavam numa relativa paz com os cristãos, quando eles se veem atacados, eles vão contra-atacar. Só que eles são muito mais numerosos. Então você imagina, Carmen, se nós fôssemos peregrinos naquela época, estivéssemos numa estrada rumo a Jerusalém, vêm aqueles sarracenos a cavalo e passavam por cima de todo mundo. Inclusive, eles começaram a atacar essas pequenas casas hospitalares, porque a ordem, né, dos cavaleiros do Hospital de São João de Jerusalém, os cavaleiros que fazem parte dessa ordem, eles são chamados de hospitalários. Claro, porque é a ordem do Hospital de São João de Jerusalém. Então, esses cavaleiros têm uma hora em que eles estavam lá apenas curando, orientando, ajudando peregrinos, ajudando pessoas que se machucavam, mas quando as casas começam a ser atacadas, né, quem ataca mata lá os médicos, mata os doentes, e aí um primeiro grão-mestre, o Lepoix, ele fala, bom, a partir de agora não dá mais para ser médico, a partir de agora não dá mais para ser monge, a partir de agora vocês vão colocar uma espada na cintura, vocês vão, disciplina militar que vocês aprenderam aqui na Europa, vocês vão aplicar em Jerusalém, porque vocês são, muito mais do que qualquer muralha, vocês são a proteção entre os doentes que vocês estão cuidando e aqueles que querem acabar com tudo. Então, se vocês caírem, os doentes vão cair. Então, esses cavaleiros hospitalários se vestiam com túnicas negras e no centro do peito eles usavam grandes cruzes brancas, que é a cruz de Malta, que a Carmen já mostrou. Eles usavam mantos negros com capuz e do lado esquerdo do manto havia esta que é a cruz de Malta. Então, na época, eles eram chamados de os cavaleiros hospitalários. Essa ordem existe até hoje no mundo. Eu tive a honra de ser convidado a tomar parte e durante um certo tempo eu dirigi uma divisão dessa ordem aqui no Brasil. Hoje, lindo, parabéns. Obrigado. Hoje o nome que a gente utiliza somos Cavaleiros de Malta. E é muito interessante porque a Carmen sabe que eu sempre tive muita ligação com os templários. E até quando o pessoal começou a me ver, né, com túnica negra, a cruz branca, o manto negro e a cruz branca, falaram, nossa, mas
cadê aquela túnica branca com cruz vermelha? Eu falo, ela está em atividade, mas eu também fui convidado, tive a honra de aceitar me tornar também um cavaleiro de Malta, e foi uma das experiências, está sendo, mais incríveis da minha vida, porque a gente tem condição de resgatar valores que hoje em dia faltam para esse mundo. Porque o cavaleiro é muito baseado na honra, é muito baseado no serviço ao próximo, é muito baseado na integridade. E tudo isso está faltando muito no mundo hoje em dia, né? É Então, verdade. essa é a beleza que essas ordens trazem. É Agora, verdade. eu fiquei tocado na Ordem de Malta porque a Carmen agora ela pode dar aula disso, ela sabe. O Não, nosso querido e bem amado mestre ascensionado Saint-Germain, ali, ó. ele foi um dos mais notórios membros, ele foi cavaleiro da Ordem de Malta. Então, por isso que a Cruz de Malta é um dos símbolos, né, associados a Saint-Germain. E Sim. tem todo o significado da Cruz de Malta na Grande Fraternidade Branca. Eu vou oferecer aqui agora o significado da Ordem da Cruz de Malta nessa origem mais da Idade Média, e a Carmen vai achar muito legal o mistério que eu vou falar agora. Como você pode ver, Carmen, a Cruz de Malta ela é formada, na verdade, por 4 triângulos. Você vê que ela é bem triangular, ela é bem pontiaguda, né? Uhum. E esses triângulos, se você for contar quantas pontas tem, você vai contar aí 8 pontas. É interessante isso, 8 Sim. pontas. Você sabe o que essas 8 pontas, Carmen, significam para os Não. cavaleiros de Malta? As 8 bem-aventuranças que são citadas na Bíblia. Olha, Então, que cada lindo. ponta é uma bem-aventurança. Então, em uma ponta, nós repetimos o texto sagrado. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Primeira ponta. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Segunda ponta. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Terceira ponta. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Quarta ponta. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Quinta ponta da ordem. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Sexta extremidade. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E a última ponta. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ai, adorei. Ai, Então, ó, eu tô emocionada, sabia? Sabe por quê? A minha primeira canalização, 41 anos atrás, no dia 19 de outubro de 81, Saint Germain falou: você pega a Bíblia, lê o Sermão da Montanha e eu vou falar através do seu corpo. E é justamente, são as bem-aventuranças. Já, eu adoro a nossa parceria, a nossa amizade de mais de 30 anos, é muito legal. E eu estou em momento revival, gratidão por tudo e todos, e enfim, mas muito obrigada. Agora me veio uma emoção muito forte, realmente. obrigado. Gratidão. A Cruz de Malta, que é o símbolo dele, né? Eu não sabia das bem-aventuranças que significa em cada ponta da cruz. Que maravilhoso. Justamente. Muito E o legal. que eu acho impressionante, Carmen, da nossa telepatia e da nossa parceria, é que nesta data que você falou, eu ainda nem te conhecia. Ah, com Então, quando certeza. você falou isso agora, eu falei, meu Deus do céu, olha a sintonia. Porque como eu poderia saber? Não teria como saber. Não, lógico que não, imagina. Com Muito certeza. lindo, adorei. Ó, estão perguntando aqui se nos Cavaleiros de Malta pode ter uma mulher. Depende, Pietra, bom. depende do tipo de ordem de Malta. Porque, como eu expliquei, a ordem de Malta hoje, ela não é apenas uma, como ela foi na época das cruzadas. Você tem tanto a ordem de Malta vaticana, como você tem a ordem de Malta que fica em altíssimos graus dentro da maçonaria. Mas nós sabemos, né, que existem as damas da ordem de Malta.
Então, da mesma forma que existem os cavaleiros, existem também mulheres que elas são sagradas, né? Elas recebem de forma honorífica o título de Uhum. damas e elas são membros da Ordem de Malta. Até são muitas mulheres que fazem muito serviço ao próximo, praticam benemerência. Então, muitas vezes elas acabam ingressando à ordem e passam a atuar dentro da ordem também. Isso num sentido dessa ordem, essa Malta que é mais vaticana, né? É Sim. bem antiga, ela é originária realmente da ordem dos hospitalários originais, que nunca parou de ter atividade nesse mundo. A Hum. Ordem de Malta, dentro do contexto maçônico, aí você já vê mais o público masculino, por motivos óbvios, né? Mas é bom a gente saber que tem as duas formas hoje em dia, né? Tem as duas Ótimo, formas. maravilhoso. Legal de saber, né? Muito bom. Quero Tá. mandar um beijo para Tereza Raquel, que está lá na Bélgica, está aí com a gente agora, assistindo a tua live, tá E bom? lá tem Direto da cada Bélgica. castelo maravilhoso, né? Lá tem uns castelos, né? É. Olha aí, família Pax, estou conversando com o nosso querido Alexandre Garzelli, ele que é expert em todas as escolas iniciáticas, e hoje vai falar sobre essa energia incrível sobre monges e guerreiros, os guardiões dos segredos. E ele está abordando justamente a Cruz de Malta e eu acabei de ficar muito emocionada, porque afinal eu não sabia que cada ponta da Cruz de Malta simboliza uma das bem-aventuranças. Amei. Muito bom, maravilha. Mais uma aí para o arquivo, né? Arquivo É, com Pacto certeza, Universal, né? com certeza. Então, Obrigada, Tereza Raquel, beijo. interessante. Tereza Queiroz, sorry, Tereza Queiroz. Interessante que, além dos cavaleiros hospitalários, que existiam antes da Cruzada, e eles são a primeira ordem, porque tem algumas lendas, Carmen, que a gente tem que desconstruir. Em algumas histórias que contam hoje, é dito assim: os cavaleiros templários foram criados para proteger as rotas que levavam para Jerusalém e os peregrinos. Tudo bem, Sim. os templários também fizeram isso. Só que o templário, ele vai chegar lá em Jerusalém oficialmente no ano de 1118. Ah, Extraoficialmente, na história oculta, nós chegamos lá em 1111. Agora, a questão que surge é a seguinte: a cruzada começou em 1096. Quer dizer, de 1096 até 1111 não tinha ninguém para proteger os peregrinos? Não, pois é. tinha, porque os É. cavaleiros hospitalários já estavam por lá. Então aí a gente tem que começar a analisar algumas coisas pela lógica, porque senão a gente Sim, começa a criar muitas lendas que não condizem, na verdade, com o que aconteceu, né? sim. É interessante que, além dos cavaleiros hospitalários, no dia da tomada de Jerusalém, que ocorre no ano de 1099, o exército cruzado está sitiando Jerusalém. Tem uma hora que esse exército entra, só que aí tem um detalhe. No meio desse exército, só que com o seu exército particular, nós vamos ter dois irmãos. Um que se chama Geoffroy de Balian, que às vezes a gente chama ele de Godofredo de Bulhões, e o Hum, outro que se chama Balduíno de Bulhões. uhum, São extremamente poderosos, influentes, uhum. ricos, a ponto de cada um desses dois irmãos, Carmen, ter seu exército particular. Então eles não Nossa, foram para Jerusalém com os cruzados. Não, eles entendi, levaram os exércitos deles. E entendi. quando a muralha cai, o Godofredo de Bulhões, com 50 cavaleiros, né, todos com armadura completa, aquelas lanças bem longas, entram em Jerusalém, só que diferente dos cruzados, eles não vão massacrando as pessoas, muito pelo contrário, eles vão desviando e eles têm muita pressa de chegar num local muito especial para eles em Jerusalém. Você suspeita que local seria esse, Carmen? Que eles estão com pressa para chegar? Hum, não Tem sei. tanto local lá, né? Tanto Tem muito local. local lá, no Monte das Oliveiras. Eles, eles querem chegar
na igreja do Santo O Sepulcro. Santo Sepulcro, eu ia falar o Santo Isso. Sepulcro. Eles chegam, eles cercam a igreja com 50 cavaleiros e o Godofredo de Bulhões, ele dá uma ordem interessante, ele fala o seguinte: a partir de agora, nós somos os protetores do Santo Sepulcro. E a ordem que eu dou é a seguinte: se algum destes cruzados tentar entrar na igreja do sepulcro, vocês têm a minha autorização para exterminá-lo. É uma ordem muito séria, porque, claro, que os cruzados estavam lá representando o Vaticano, e isso prova que o Godofredo de Bulhões tinha tanta influência quanto o próprio representante do Vaticano. Sim. Ele está constituindo, a Carmen está mostrando o símbolo deles, ele está constituindo, com esses 50 cavaleiros, em 1099, a Ordem Equestre dos Cavaleiros do Santo Sepulcro de Jerusalém. E é muito interessante que a primeira roupa que eles vão usar são túnicas brancas, e no centro do peito nós vamos ver uma grande cruz de 4 braços iguais, e esses braços terminam como se fosse um T. É como se a gente pegasse 4 letras T e encaixassem, né? E entre esses braços a gente vê 4 cruzes menores. Então, essa é a cruz do Santo Sepulcro, também é chamada de Cruz de Jerusalém, e hoje e também eles usavam um manto branco com essa cruz do lado esquerdo do peito. Agora, tem uma coisa engraçada, Carmen, com o passar dos tempos, ainda mais quando lá em Jerusalém chegaram outras ordens que usavam túnica branca e cruz vermelha, eles mudam a cor da roupa, e essa mudança permanece até hoje. Hoje a túnica deles é azul, e a cruz ela mudou para uma tonalidade bege clara, muito bonita. Eles mantêm a cruz no centro do peito, eles usam também um manto azul, e eles mantêm a cruz do lado esquerdo do manto. Essa mudança ela ocorreu até por uma identificação melhor em campo de batalha, né? Porque senão ficava todo mundo parecido, né? Com um manto branco, cruz vermelha, tinha que diferenciar de alguma maneira. Agora, essa cruz, ela tem um segredo. Primeiro, ela faz parte do brasão da família Bulhões até hoje. Então, essa cruz é parte do brasão deles. Na época, o Godofredo de Bulhões, ele tira essa parte do brasão para constituir a Ordem dos Cavaleiros do Santo Sepulcro. Agora, um segredo bem interessante. Quantas cruzes são? 5. 5. Legal. O que essas 5 cruzes significam? Vamos dar um tempinho para os amigos em casa pensarem, para a Carmen pensar também, que eu gosto sempre de lançar essas perguntinhas enigmas, né? O que essas 5 cruzes representam? Né? Os elementos da natureza, o quê? Os elementos da natureza, olha, Carmen, seria uma opção boa, hein? Não é de descartar, não, uma opção boa. Mas, na verdade, elas representam os 5 pontos em que o Mestre Jesus o Cristo foi ferido, quando ele foi crucificado. Porque você vai ter pontos nos pés, você vai ter pontos aqui perto, né, do pulso, né? Porque, claro que eles não colocaram um cravo aqui, porque se colocassem um cravo na mão, a mão não tem estrutura para segurar o peso de um corpo. Então, na verdade, eles colocavam o cravo nessa região, né? Então, se ele tem nos pulsos, se ele tem nos pés, já são 4. O 5º ponto de ferimento é interessante, porque alguns cavaleiros do sepulcro falam: o 5º ponto é a coroa, que feriu ele na cabeça, né, por causa dos espinhos. Alguns dizem, não, o 5º ponto é a lança do soldado Longinos, que feriu ele quando foi inserida na região pulmonar, né? Mas, seja a coroa ou seja a lança Longinos, essa é uma discussão cavaleiresca, assim, até bem diplomática. É legal, eles gostam de ficar debatendo esses assuntos, qual que é o 5º ponto e tudo mais. Mas a gente entende como o Godofredo de Bulhões, ele era ligado ao Mestre Jesus, o Cristo, e até dizem que tanto Godofredo de Bulhões quanto o irmão dele, Godofredo de Bulhões,
em 1099, quando ele protege o sepulcro, as lideranças cristãs falam: Godofredo, a gente gostaria que você fosse o primeiro rei cristão de Jerusalém. Porque Jerusalém, depois daquele tumulto lá, da tomada, não havia um rei para coordenar aquilo. E aí quiseram dar a coroa para o Godofredo de Bulhões. E nesse momento ele diz uma frase: eu não aceito, porque eu nunca usaria na minha cabeça uma coroa de ouro numa terra onde o Mestre Jesus o Cristo usou uma coroa de espinho. Então ele não aceita. Quer dizer, é de uma nobreza incrível isso. Claro, Se claro. vocês quiserem me dar alguma coisa, me deem o título de guardião do sepulcro e guardião de Jerusalém. E isso ocorre em 1099, dão o título para ele, e no ano de 1100 ele morre. E quando ele morre, chegam para o irmão dele, o Balduíno, e falam: Balduíno, nós gostaríamos que você fosse o primeiro rei de Jerusalém. E o Balduíno aceita. E aí surge o rei Balduíno I. Agora, tem um mistério, né, Carmen? Com tantos nobres que foram para as cruzadas, por que as pessoas que tinham poder para entronar um rei, por que essas pessoas elas foram bater na porta da mesma família duas vezes? Por quê? Pois é. Podiam ter escolhido qualquer outra família, porque haviam outras famílias nobres lá que estavam presentes com seus representantes. É dito que os Bulhões dizem que eles descendiam de uma linhagem de Sangreal. Então, se entronasse algum deles em Jerusalém, é como se tivesse o retorno de um aspecto cristão muito forte naquele trono. Então, isso é um mistério muito interessante, mas isso é Olha, assunto para o cristianismo esotérico. Quando tiver esse curso da Pax, a gente vai falar mais desse assunto, né? Então, é muito curioso também por que para o Godofredo de Bulhões era tão importante defender o Santo Sepulcro. Por quê? Porque o Santo Sepulcro, desde a época de Jesus, é um local onde ocorreram muitos mistérios, e acreditem o que eu vou dizer para vocês. Algumas coisas que ocorreram dentro desse Santo Sepulcro são literalmente de arrepiar, tamanhas epifanias que aconteceram lá dentro, né? E era importante para o Bulhões proteger esse local, porque com certeza também deveria ter uma região subterrânea lá que sim, abrigava certas coisas que não era bom cair na mão de qualquer um, né? Então sem temos dúvida. aí a segunda grande ordem, na época cruzada, a ordem equestre dos Cavaleiros do Santo Sepulcro. Por que equestre? Porque todos montavam muito bem a cavalo e eles adoravam combater a cavalo e com lanças. Eles eram a guarda pessoal do rei de Jerusalém, eles eram a guarda da cidade de Jerusalém, e eles não gostavam de combater muito longe de Jerusalém. Eles gostavam realmente de proteger a cidade santa. Então, o rei de Jerusalém não andava sem que tivesse pelo menos 4 cavaleiros do sepulcro na sombra dele. Então eles realmente eram guardiões mesmo, uma ordem muito aguerrida, uma ordem que tem uma história gloriosa na cruzada, né? Agora, antes da última ordem de hoje, pausa para a nossa famosa água, e os amigos, amigas, tomem a água também, né? Vai lá. Olá, família Pax. Estou conversando com o Alexandre Garzelli, que está dando uma super aula sobre os templários e sobre todas as ordens iniciáticas, monges e guerreiros, os guardiões dos segredos. Amanhã eu estou aqui às 5 da tarde conversando com o professor Sérgio Hornick, que mora lá em Piracicaba. Ele que faz um trabalho maravilhoso de radiestesia, inclusive na Pax. E ele vai falar amanhã sobre as crianças diamante. Você que é pai, mãe, avô, tio, tia, conhece? Tem muito parente aí, muito pai, que não sabe cuidar dessa criançada que já está nascendo, que são adultos em corpos de criança. Então, participa amanhã e fala para todo mundo aí que é educador e que quer entender como é que essa energia acontece. E aí, Ale, vamos falar sobre a terceira ordem. A terceira grande ordem é a ordem dos pobres cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão,
E a Tá. Carmen já está mostrando a nossa cruz patê em francês ou cruz pátia em português, que, como vocês podem ver, ela tem formas arredondadas. E esta cruz, como todas as outras cruzes que a Carmen mostrou, para quem não percebeu, são cruzes que nascem dentro de um octógono. Todas elas elas têm uma forma octogonal. Você primeiro desenha um octógono e depois você desenha qualquer uma dessas cruzes dentro do octógono. E é interessante, Carmen, o mistério do octógono. A Ordem Templária, ela foi uma ordem extremamente poderosa, extremamente rica, e isso permitiu com que os templários, aliados aos pedreiros franceses, aliados aos maçons, eles construíssem igrejas, construíssem catedrais inteiras e pontes, castelos. É interessante que em todo local que tem uma construção templária, você sempre vai encontrar um nicho octogonal. E por quê? Porque o templário, ele chega no centro do octógono e ele reza. Porque se ele estiver dentro de um octógono, é como se ele sempre tivesse voltado para Jerusalém. Então, daí porque essas cruzes nascem dentro de formas octogonais, né? Essas ordens, Carmen, a Ordem de Malta, a Ordem do Sepulcro, a Ordem do Templo, a Ordem Templária, elas são ordens gerossolimitanas. Olha que nome legal. Nossa, Ge... você adora o nome complicado. São ordens gerossolimitanas. O que quer dizer ordem gerossolimitana? São ordens que têm sua origem em Jerusalém. Então, Ah, ok. as que surgiram lá eram chamadas de gerossolimitanas. Eu amo essas palavras, eu adoro. Já Então, percebi. é interessante. Eu ia mandar essa palavra, gerossolimitana, mas eu falei, não. Eles vão fazer um flyer com essa palavra, aí o pessoal vai falar, gente, o que, que ele vai falar? O que, que é isso? É. Gerossolimitano ia ser um negócio mais complexo de entender. Mas é interessante que existe uma história acadêmica sobre os cavaleiros templários Uhum. e existe a história oculta, a história real, que até hoje continua sendo dita de boca a ouvido, porque a nossa história templária até hoje continua sendo escrita. Sim. Qual é a diferença da história oculta, que é a história real, para a história acadêmica? Na história acadêmica, é dito que os templários chegaram em Jerusalém em 1118. Não. Na verdade, nós chegamos em 1111. É dito que os templários, que eram, na origem, 9 cavaleiros, foram constituídos para proteger as rotas e os peregrinos que iam para Jerusalém. Mas eu acabei de explicar que antes dos templários chegarem lá, os hospitalários, os cavaleiros do sepulcro, eles já cumpriam essa função, né? Então, quando a gente fala que o templário ele foi criado para proteger as rotas que levavam para Jerusalém, talvez nós tenhamos que entender isso de outra forma. E eu vou explicar que forma é essa. O templário é um guardião da rota. Só que na época deles, os termos rota, os termos caminho, o termo via, poderia se referir não a uma estrada de terra, mas poderia se referir a uma sabedoria, poderia se Uhum. referir a uma gnose. Então, o templário é o protetor de uma sabedoria, ele é protetor de uma gnose que ele lega aos mais dignos. E quando você aplica essa sabedoria, quando você aplica essa gnose, você pode chegar a Jerusalém. Mas Uhum. que não é a Jerusalém aqui no nosso mundo. Estamos falando da Jerusalém celeste, ou da Jerusalém Oi, celestial, que que ela lindo. só pode ser atingida quando você é possuidor da gnose, da sabedoria, e a aplica. Porque aí a tua Sim. consciência se eleva e você entende que, na verdade, a Jerusalém que você tem que buscar é a Jerusalém crística interior.
A Jerusalém que você tem que buscar não é uma guerra santa maluca, que até hoje tem conflito lá, e não leva a lugar nenhum aqueles conflitos. Pois O que é. você tem que buscar é o bom combate que o apóstolo falava. É um combate interno, não é um confronto externo com o teu próximo, com o teu irmão. Então aí a gente entende o templário como protetor da rota que leva a Jerusalém, o templário como protetor da gnose que leva a Jerusalém celestial. É esse o real entendimento, né? Que na história acadêmica, do jeito que contam agora. Por que a história acadêmica ela é cheia de equívocos? Por um simples motivo. Porque os historiadores acadêmicos se baseiam em um camarada que ele esteve na época das cruzadas, chamado Guilherme de Tiro. Então, o Guilherme de Tiro, ele era um historiador, ele andava por Jerusalém e ele ia registrando as atividades dos templários. Só que o que ninguém fala é que no final do dia, ele tinha que se apresentar com as anotações para o mestre do templo, e o mestre do templo pegava o que ele tinha anotado e falava: isso aqui você pode colocar, isso aqui vai ficar comigo, isso não entra, isso não vai, isso você nunca viu. Então, os templários fizeram Guilherme de Tiro escrever a história que eles queriam. Certo. E o Guilherme de Tiro, ele começou a escrever sobre os templários 50 anos depois que os templários já estavam na Terra Santa. Então tem muita coisa que ele não viu da origem, né? E aí os historiadores acadêmicos, a maioria, se baseia no Guilherme de Tiro, né? Então daí porque tem algumas incongruências. Mas os cavaleiros, pobres cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. Em primeiro lugar, vamos falar de roupa. Eles utilizavam um manto branco, essa cruz vermelha de 4 braços iguais no peito, a túnica, né? Aí o manto branco e tinha essa cruz do lado esquerdo, né, da túnica deles também. Só que essa cruz, Carmen, eles só foram adotar no ano de 1146. Eles foram adotar essa cruz só no ano de 1146, apesar deles terem chegado lá em Jerusalém em 1111. Em 1111, a túnica do templário e o manto do templário não tinha cruz nenhuma, era completamente branca. Olha só. E eles se vestiam de branco para representar a pureza. Não muito diferente dos cátaros do sul da França e não muito diferente dos essênios, que também só usavam branco para simbolizar a pureza, e foi uma fraternidade que o próprio Mestre Jesus o Cristo ele fez parte. Sim. Então, em 1111, eles se vestiam dessa maneira. Em 1128, apenas em 1128, no Concílio de Troyes, eles recebem a regra da ordem. E essa regra foi escrita por São Bernardo de Claraval. E a partir do momento que eles receberam a regra em 1128, aí oficialmente eles eram também uma ordem monástica, cavaleiresca, de monges guerreiros, né? Então esses dados são interessantes para as pessoas se situarem um pouco nas épocas onde aconteceu cada coisa. Agora, quantos eram os cavaleiros templários originais? 9. O que é muito interessante. Claro. Porque 9 é o número da iniciação, é o número do iniciador e é o número do iniciado. Aí a gente já tem que usar a lógica, né, Carmen? Será que 9 cavaleiros iam conseguir sozinhos proteger todas as rotas que levavam para Jerusalém? Claro que não. Não. Então, eles não foram constituídos num primeiro momento para esta proteção. Então eles foram constituídos para o quê? Bom, então vamos falar um pouquinho deles. O primeiro grão-mestre templário, o nome dele é Hugues de Pin. Eu vou ver, Carmen, se eu lembro todos eles. Hugues de Pin, Geoffroy de Saint-Urmire, Pain de Montdidier, André de Montbard, Geoffroy Bizot, Gondenard, Roral, Arcambau de Saint-Agnan e Geoffroy. São os 9 cavaleiros templários originais. Decoraram? Deu para decorar? Não. Eu vou precisar assistir essa live umas 50 vezes para poder decorar, mas tudo bem.
Esses 9 cavaleiros, eles foram constituídos com um objetivo muito diferente das outras ordens. Foram mandados para Jerusalém, se apresentaram para o rei Balduíno I, e quando eles chegam e se apresentam para o rei, até o Hugo de Pan, que é o primeiro grão-mestre, fala: você sabe a quem você deve a coroa que está na sua cabeça. A este mesmo poder que tu deves a tua coroa, foi esse mesmo poder que nos mandou aqui, e você sabe o que nós viemos fazer. E o Balduíno I lhes concede um local muito especial, aonde outrora havia sido construído o Templo de Salomão. E como os 9 passam a viver neste local, eles passam a ser conhecidos como templários, porque eles viviam nas cercanias do Templo de Salomão. Uma das funções deles, porque o Templo de Salomão, na época da Cruzada, há muitos séculos, já havia sido destruído, e a gente sabe que depois construíram outro templo em cima, então não havia nada da superfície para cima, né, original lá do templo. Mas quem constituiu a Ordem Templária sabia que nos subterrâneos do Templo de Salomão, se aqueles 9 cavaleiros conseguissem escavar e entrar nestes subterrâneos, lhes foi pedido que retirassem algumas coisas de lá. E aí vão começar os mistérios primeiros ligados aos templários. Eu vou citar algumas coisas aqui, eu não vou afirmar nada, cada um que pesquise, cada um que estude e tire suas conclusões. A primeira coisa que havia a possibilidade de estar nestes subterrâneos seria a famosa Arca da Aliança, porque sabemos que Salomão constituiu o templo apenas para guardar esta arca. Ninguém está afirmando nada aqui, cada um acredita no que quiser, é o que eu falo, cada um tem que fazer sua busca pessoal e procurar a sua verdade, a verdade que mais fala ao seu coração. Além da Arca da Aliança, foi dito a esses cavaleiros que, uma vez nos subterrâneos, eles encontrariam um tipo de arquitetura, eles encontrariam colunas, eles encontrariam um tipo de piso, e eles tinham que mapear tudo isso, medir tudo isso, e colocar em grandes folhas de papel, que foram colocadas em caixas de madeira, e aí essas caixas foram despachadas para a Europa. Na Europa, Carmen, quando essas caixas com as medidas dos subterrâneos do Templo de Salomão chegaram na Europa, elas foram destinadas às guildas de construtores medievais. Então nós tínhamos a guilda dos marceneiros, carpinteiros, dos ferreiros, dos vidroeiros, que eram aqueles que faziam vitral para a catedral, e tínhamos a guilda dos pedreiros. Pedreiro em francês você fala maçom. E essas caixas caíram na mão, né, foram direcionadas especificamente para os pedreiros. Aí você já vê uma primeira relação dos cavaleiros templários com a primitiva maçonaria. E quando os pedreiros eles começam a estudar essas dimensões dos subterrâneos do Templo de Salomão, o que vai surgir na Europa? Um estilo de construção que vai dar lá no gótico. Então eles começam a erguer catedrais, começam a erguer um tipo de construção que nunca se tinha visto, né? Então é interessante. E uma terceira missão que foi dada para eles: verifiquem se nos subterrâneos existem grandes vasos, e se vocês encontrarem esses vasos, olhem dentro deles, porque estamos procurando pergaminhos que contêm genealogias, que contêm linhagens de sangue. Isto seria muito importante por causa de algumas famílias que estavam na Europa, e essas famílias precisavam ser localizadas, e esse sangue era importante por algum motivo e coisa e tal. Então, para isso, eles foram constituídos. Claro que depois, isso tudo que eu estou contando aconteceu
de 1111, quando os nove chegaram lá, até 1117. Então, 1118. Então, Carmen, 7 anos. Eles Uau. ficaram escavando e tentando encontrar uma maneira de acessar os subterrâneos. Eles não conseguiram de primeira. Após 7 anos que eles conseguiram acessar o interior do templo, e daí surgem hipóteses de várias coisas que eles poderiam estar procurando, até encontraram algumas e levaram para o continente europeu. Então, por isso que a gente fala, monges guerreiros, os guardiões dos segredos, porque é interessante que o monge guerreiro templário tem um momento na história que os templários vão estar associados ao mistério do Santo Graal. Mas o primeiro grande mistério que os templários estavam associados era esse subterrâneo do Templo de Salomão, onde lá é fato, alguma coisa eles encontraram Sim, muito importante e sim, isso claro, foi levado para a Europa. claro. Os cavaleiros equestres da Ordem do Sepulcro, cavaleiros, né, do Santo Sepulcro, da Ordem Equestre, né, do Santo Sepulcro, eles viviam em torno dos segredos e mistérios do sepulcro. E o sepulcro originou, como relíquias sagradas, Carmen, o sepulcro originou duas coisas. O sepulcro originou o Santo Sudário, que foi aquele linho branco que José de Arimateia Uhum, envolveu Jesus quando tirou Jesus sim, da cruz. E o foi. sepulcro originou a chamada taça de Arimateia, uma taça de metal que Arimateia, junto com Simão o Mago, isso ninguém sabe, enquanto fizeram um teatro na frente do sepulcro, de soldados romanos, né, velando para que ninguém mexesse naquela pedra, por detrás do sepulcro, porque o sepulcro, na época, tinha duas entradas, a entrada da frente, a entrada de trás, a noite inteira, Arimateia e Simão o Mago ficaram entrando no sepulcro e cuidando do Mestre Jesus, o Cristo. E quando esses Sim, cuidados acabaram, Arimateia levou com ele uma taça, né, que ele tinha utilizado, né, para limpar o corpo de Jesus, escorrer o sangue, e essa taça de Arimateia é uma das partes do mistério do Santo Graal. Uma das sim, eu sei. partes. Porque o mistério tem quatro partes. Quatro Sim. partes. Não é à toa que a nossa cruz tem quatro partes iguais também. Então, e essa é uma parte que eu posso falar, Carmen. As outras, pelo amor de Deus, nem me peça, nem anote, porque são coisas um pouco delicadas, né? Não, nem vou te falar, mas esse cálice tá, a versão é que tá em Glastonbury, né? É, Eu tive a é, oportunidade de ir lá 2 vezes com os grupos da Pax para rezar, etc. E a cidade inteira respira José de Arimateia. Até eu trouxe uma imagem dele, é feito em plástico, é tipo um vitral assim, que tem. Ele tá lá na Pax, né? Quer dizer, espiritualmente ele está em todos os lugares, mas eu precisei trazer, porque a cidade inteira é a história do grau. E é. ali onde está o Vesica Piscis, que inclusive ontem no céu, na Tailândia, deu uma imagem do sol com 2 arco-íris completos, assim, formando o Vesica Piscis. Então, a gente está cheio de sinal aí, tem um monte de coisa linda, maravilhosa acontecendo, né? Com certeza. E você acredita que um dos tem vários cálices, você acha? Ou é um só? Não, não é um só, não. Não é um Pois é, só. não pode ser um É, só, né? Porque não, é não. tanta energia, até me arrepia, né? Eu tive a oportunidade de ir em outros lugares que Saint Germain pediu para a gente rezar, etc. E cada lugar tem um outro local também que me tocou muito na Galícia, que chama O Cebreiro, que lá tem o cálice, que é o mais simples de todos os cálices que eu vi, mas uma energia, olha, não para de me arrepiar. É uma Com gruta de certeza. pedra, é uma energia assim que eu chorei só de entrar, sabe? De emoção. E é muito difícil alguma coisa mexer comigo de eu mostrar minha emoção, mas estava tão forte, mas tão forte, que eu realmente não me contive. As lágrimas vieram assim e não pararam. Mas vamos Sim. voltar para O, Glastonbury, José de Arimateia, e é, você tem 5 minutos. um dia eu vou sentar com você e eu vou te explicar qual a relação, por que essa taça ela foi parar e ficou durante um certo tempo na Grã-Bretanha.
E eu vou te falar Olha, depois para onde que a taça de Arimateia foi, mas que isso um legal. dia a gente senta e a gente conversa. É interessante que os hospitalários, eles eram médicos, né? Sim. Então é muito interessante que quando a gente fala de relíquias sagradas, você tem o sudário, você tem a Arca da Aliança, você tem o Santo Grau e você tem a famosa lança do soldado Longinos que feriu Jesus na cruz. Esse soldado tinha um problema de visão, como saiu muita água, a água caiu nos olhos dele e ele começa a enxergar perfeitamente a partir desse momento, tanto que logo após ele fazer isso, ele se converte, né? E Uau. até alguns falam que, na verdade, o correto não é São Longuinho. O que as pessoas falam de São Longuinho, na verdade, seria o São Longinos, né? Que é esse soldado convertido. Então, na verdade, Carmen, tem uma outra versão agora, é meio apócrifa, mas eu vou aproveitar esses 5 minutos finais para falar. Hum, Na verdade, esse soldado, o que ele estava tentando fazer com Jesus, ele não maltratou Jesus na cruz. Tem um momento que tem pessoas assistindo Jesus ser crucificado. Uma dessas pessoas era Arimateia, e do lado dele estava o Simão, o mago. E tem uma hora que os dois percebem que Jesus ele está sufocando com o próprio peso do corpo. E aí, pagando, claro, pagando, chegam para esse soldado e falam: o Simão Mago, ele era um camarada que entendia tudo de ervas, conhecia um monte de coisa, ele entendia anatomia, e ele falava, ele falou, levemente faça uma incisão nesse ponto do pulmão dele. Porque se você fizer uma incisão, ele vai conseguir respirar. Porque para esses homens, Arimateia e um grupo que estava lá, era importante que Jesus sobrevivesse até o pôr do sol. E depois do pôr do sol, ele foi retirado da cruz, o que aí é um mistério, porque ele foi crucificado na sexta-feira, e a gente sabe que os judeus, na sexta-feira, quando o sol se põe, não fazem mais atividade nenhuma, mais nada. então tem certos mistérios. Por que a sexta-feira? E por que todo mundo era deixado na cruz, até os ossos caírem da cruz, mas por que foi permitido retirarem ele da cruz? Esses Pois é. mistérios todos são ligados ao sepulcro. Então a lança Longinos ela é tida até como um instrumento de uma cirurgia com o propósito não de matar, mas de permitir com que o mestre aguentasse um pouco mais naquela cruz. Então Olha só. esses são os monges guerreiros, são os segredos, são os guardiões dos segredos e mistérios. Era tudo isso que nós tínhamos que falar hoje. Adorei. Muito legal, Ale. Eu te vejo sábado na Pax, né? Na iniciação, o Wicca. Vamos Primeira lá. turma de Wiccanos da Pax, durou um ano o curso, vai ter a cerimônia presencial, eu vou estar lá também. Vou levar um cálice para a sua celebração. Mas depois eu tenho que trazer de volta, que é justamente de lá, de Glastonbury. Eu estou olhando para ele faz 2 semanas, porque eu tenho vários, né? De todos os países que São Germain que a Melhor, gente pode melhor convidar. Eu acho que impossível. tem tudo a ver com essa energia, né? E Tudo. amanhã, família Pax, eu estou aqui com o professor Sérgio Hornick, vai ser maravilhoso. Compareçam às 5 da tarde, Crianças Diamante. Ale, ótima semana para você. Gratidão, namastê, família Pax.